Olá, muito boa tarde. Chegaram ao fim as Jornadas da Juventude no Panamá e cumpriu-se mais uma etapa mundial destes encontros dos jovens com o Papa. Desde 1985 que a Igreja mantém este dinamismo, que logo nos primeiros tempos tocou o fundo no Padre Luís Alberto e também em Elisete Andrade, que estão hoje aqui connosco. Muito obrigado por estarem na companhia do programa Eclésia. Como é que foi? Comece por si, Elisete Andrade, que um dia descobriu estas jornadas e, principalmente, sentiu em si a grande vontade, o grande impulso de nelas participar. Pois, isto vinha na sequência de um trabalho que a Pastoral da Juventude no Patriarcado de Lisboa estava a desenvolver e, de facto, era impossível não agarrarmos ou não nos deixarmos agarrar, que era um movimento simultâneo, por este acontecimento extraordinário e, portanto, empenhámos todos os esforços para nele participarmos e também, pronto, não era só a questão da organização, era uma organização que vinha de dentro do fundo do coração e, portanto, foi algo de muito importante para mim e para muitos outros jovens, mais jovens, eu já nessa altura já estava bastante na idade adulta, mas foi um acontecimento marcante para a vida, isso não há dúvida. Havia também o facto de ser o Papa João Paulo II, que era um homem que naquela altura estava a quebrar um bocadinho com aquilo que era habitual. João XXIII tinha sido um Papa também muito afável e muito empático, mas João Paulo II estava a estabelecer uma comunicação muito especial com os jovens. Pois estava, e conseguiu fazê-lo, e os jovens aderiram de uma maneira extraordinária e, sobretudo, quando ele teve aquela vontade de juntar em Czestochowa os jovens do leste e do oeste, foi de facto extraordinário. Aquele movimento era um abrir de portas e de janelas e de muros. Havia ali os corações de uns e de outros a fervilhar, mesmo rompendo os muros todos que pudessem existir. Padre Luís Alberto, nos finais da década de 80, tal como a Elisete Andrade, estavam ambos no Departamento da Juventude, no Patriarcado de Lisboa, e tudo isto era preciso trabalhar toda esta novidade com os jovens. Claro, e nós tínhamos muito essa preocupação. A preparação prévia das jornadas que nós organizávamos durante um ano, tínhamos pelo menos uns 3, 4 encontros de preparação, em que todos aqueles que se inscreviam obrigatoriamente tinham que participar. E até quando, por alguma razão, algum não podia, nós arranjávamos uma espécie de reciclagem de encontros para aqueles que tinham faltado. E até incentivávamos muitos outros a participar, independentemente de irem ou não às jornadas, para depois, no caso de haver uma ou outra desistência, eles estarem aptos a participar por terem também interiorizado e refletido sobre aquelas temáticas que eram sempre muito interessantes que o Papa arranjava para cada um dos encontros. Há uma delas que eu ainda me lembro e refiro várias vezes nas homilias que faço, não é todos os dias, mas que refiro muita vez, que é aquela passagem do filho pródigo, do jovem rico. Aquela tristeza do jovem rico, nunca mais me esqueci desse comentário que o Papa fez a esse texto. Portanto, havia um texto, há sempre uma mensagem prévia às jornadas que depois nós multiplicávamos e trabalhávamos tematicamente em dimensões diferentes. Elisete, a vossa estreia nas jornadas foi em Santiago de Compostela, aqui bem perto. Já foi depois, porque as jornadas foi na sequência daquela de Czestochowa, que foi a primeira que, de facto, que o padre... Não foi em 89. Foi em 89. Então, olha, estava eu convencido. Foi Santiago. Pois, em termos dos tempos, às vezes eu baralho já, mas isto é porque já lá vão há muito tempo as jornadas. Mas a de Santiago de Compostela também foi muito interessante. Na altura era o Cardeal Ribeiro, que eu não me posso esquecer dele querer que os jovens fossem todos em conjunto, com a bandeira nacional, a atravessar Santiago. A cidade foi muito interessante. Ficámos num acampamento feito pelos militares e, de facto, foi no Monte Gozo, Monte da Alegria. Foi também muito interessante e austera. O que penso que até o clima ajudou, a relva não crescia, portanto, tudo aquilo,
mas não só, foi também uma escola de aprendizagem. Claro que muitos dos jovens também são escuteiros, já estão um bocado habituados, mas foi de facto um grande enriquecimento essa participação nas jornadas em Santiago de Compostela. Padre Luís Alberto, naquela altura, hoje tudo passa através do mail, do telemóvel, das redes sociais, marcam-se encontros, fazem-se reuniões online. Naquela altura não havia nada disto. Como é que se fazia a preparação, a logística numa Jornadas da Juventude? Isso é uma pergunta que eu me faço a mim mesmo, porque eu também já não sei funcionar sem essas coisas. Não sei como é que a gente fazia, mas de facto, quando foi a Santiago de Compostela, alugámos um comboio especial, íamos 1000, levávamos connosco assim alguns de outras dioceses, poucos, da Madeira, um grupo que eu me lembro, Santarém também, angolanos, cerca de uns 20 vieram. Portanto, mas éramos o comboio especial só para nós, claro. Mas agora como é que aquilo funcionava, não sei, mas dava certo. Acho que havia ali também a ação do Espírito Santo no meio disto tudo. Claro. Elisete, e a reação dos jovens no participar em concreto nas jornadas? Percebia-se que os tocava, que se sentiam mudados ou com aquele entusiasmo especial de quem participa num grande encontro de jovens? O que é que via nos jovens que vocês acompanharam? Sim, isso não há dúvida de que se sentia isso, até pelo esforço que todos eles faziam para, normalmente organizados em grupos de paróquias ou de algum movimento, para conseguirem os meios para poderem ir. E havia uma participação até das comunidades que era muito importante, era que mesmo alguns que não pudessem ir por quaisquer outros motivos, participavam, desde lavar carros, juntarem-se para fazerem alguns trabalhos para conseguir uns dinheiritos, porque naquela altura era muito complicado juntar também dinheiro para essas coisas, mas houve prioridades e, como diz o Padre Luís Alberto, o facto de se fazer um acompanhamento e uma preparação ao longo do ano, havia uma predisposição para que realmente se olhasse os recursos e os meios de uma maneira nova, também diferente, e isso para muitos mudou de facto a vida. Isso mudou. Nós, se me permite, nós tínhamos também na preparação e depois na própria realização uma preocupação muito grande de acompanhamento e de enquadramento dos jovens. Havia um grupo de animadores jovens também, mas um bocadinho já mais velhos que os outros, que a maioria, e que formava uma espécie de uma rede que essa sim reunia regularmente connosco e, portanto, connosco, a equipa central que estava a organizar as jornadas. E aquilo que, em relação ao que me perguntava há pouco, era um bocadinho isso, quer dizer, nós tínhamos em cada paróquia, cada vigararia, que é grupos de paróquias, pontos de ligação que, no fundo, era uma espécie de uma rede que estava ali sempre. E tínhamos muito cuidado na mobilização também de padres para a realização das jornadas e a preparação. Portanto, normalmente, cada vigararia tinha pelo menos um sacerdote que acompanhava o grupo da vigararia que se dispunha a participar, e isso era importante. Era importante pelo momento da deslocação, as conversas todas que se tinham. Não quer dizer que fosse tudo confissões, mas às vezes eram confissões não sacramentais, mas quer dizer, era uma oportunidade única de... Era para muitos jovens um reencontro também com a Igreja, com Deus, essas ocasiões. Porque havia também alguns com uma motivação de fé, digamos assim, muito, muito profunda. Havia outros que, com menos, em que isso não era assim tão vivo, e era também a dimensão do encontro, da festa, com muitos outros jovens, o encontro com outra gente, enfim, até às vezes dimensões turísticas também, porque nós, quando fomos a Czestochowa em 91, era muito mais longe. O grupo foi menor, uns 450, e fomos de autocarro. E, claro, aproveitámos a ida e tínhamos ido parando em algumas cidades, íamos conhecendo algumas cidades por caminho, na ida e no regresso. Quer dizer, portanto, também havia assim uma série de dimensões que
entusiasmavam e eram apelativas para os jovens. Elisete, o que é que percebiam que as jornadas provocavam na Igreja cá depois, não é? É esperado que depois estes jovens viessem com o seu entusiasmo, ou esse entusiasmo fosse trabalhado depois, no pós-jornadas. O que é que também, que cuidado havia nessa Pois, dimensão? isto vem na mesma linha do que o Padre Luís estava a dizer, porque eram de facto acompanhados antes, durante e depois. Quer dizer, há alguma coisa e agora? Agora, quer dizer, muitos deles sentiam um apelo de facto, aprofundarem, serem mais vivos nas próprias comunidades ou até descobrir os próprios grupos que já existiam e terem percebido que isto de ser cristão é muito feliz e é exigente também, mas isto é próprio da natureza humana, nada é impossível. Mas o encontro com outros jovens de tantas qualidades, feitios, línguas, dava uma abertura, dava e dá, e com certeza, a continuarem as jornadas da juventude, vai dar com certeza abertura aos jovens se sentirem motivados a descobrir. Claro que depois tem que haver um amadurecimento, porque é evidente que o entusiasmo inicial vai esbater depois com a vida real e é importante integrar isso. Mas aí a pastoral juvenil pode gerar ocasiões exatamente. De reativar... É isso que se tem pretendido e que se tem feito. Penso que no caso português, em todo o país está a ser feito, com certeza. Nas várias dioceses, nas várias paróquias, nos vários movimentos. Não, eu tenho vários testemunhos de uns que eu conhecia, porque acompanhava mais de perto, também acompanhava uma realidade paroquial própria. Uma das jornadas, a última que eu participei, já não participei como organizador, mas como padre de uma paróquia e de uma vigararia que era a de Alenquer. Eu estava na altura pároco em Sobral Montagrace e o acompanhamento que a gente fazia e a conversa que tínhamos, a proximidade com aqueles que iam, dava muitas vezes para perceber que havia gente que ficava profundamente marcada por... Uns seria de esperar, humanamente falando, outros não seria de esperar. Eram momentos em que lhes tocava que, no meio de toda a dispersão que havia também nisto tudo, havia ali um caminho espiritual interior que acontecia e que era marcante. Não temos a pretensão de achar que aquilo era o momento da conversão da pessoa, mas que era uma dimensão muito importante, esta do grande grupo, da grande multidão, do encontro com outros jovens, quer dizer, e jovens do mundo inteiro. Isto só por si cria uma dinâmica em que podemos dizer que aquilo é mais do que a soma de que todos os que lá estão. Quer dizer, havia ali uma aura no meio daquilo tudo que tornava isto muito interessante. Elisete, nesta experiência de mobilizar jovens para as jornadas, de os acompanhar, participar com eles nestas iniciativas, levou também a fazer descobertas, a perceber uma igreja maior, mais vasta, com gente de diferentes proveniências. O que frutos recolhia também? Sei que quem está na organização esgota-se nas logísticas e nas preocupações, mas o que é que trazia também de frutos das jornadas? Os frutos que eu própria trazia, e penso que também têm continuado, é o do empenhamento onde estamos. Eu agora faço coisas completamente diferentes, mas penso eu de igual responsabilidade. Igual responsabilidade porque quando se descobre a importância do que é olhar para o outro e olhar para a realidade que o envolve e é necessário dar resposta, é um desafio que é normal num cristão. Se é normal num ser humano, com mais razão será talvez alguém que tem uma vivência interior que lhe permite usar a vida em benefício do bem comum. E, portanto, penso que é aquilo que vai acontecendo, acontece comigo. Julgo eu que acontece comigo e acontece com muitas outras pessoas. Luís Alberto, acha que permanece atual, continua a funcionar este grande canal de comunicação com os jovens que a Igreja criou, descobriu, pela intuição de São João Paulo II, não é? Logo em 95 começou aí este caminho.
Porém, os jovens hoje habitam realidades já diferentes daquela época, também são um bocadinho diferentes dos primeiros jovens, das primeiras jornadas, mas vai percebendo que este é um canal, continua a ser um canal muito importante para a Igreja chegar junto das novas gerações. Acho que sim. Eu agora, claro, desde 97 de Paris, que já não deixei de participar, mas os contactos que tenho tido com jovens que eu sei que vão, sei que continua a ser um momento muito importante nas suas vidas. Eu acho que é uma dimensão fundamental de toda a ação pastoral, esta dos grandes encontros, da grande mobilização de pessoas. E é sempre cheio de muitas potencialidades. Agora, a maneira como nós as aproveitamos, essa é que é a questão. A questão é saber qual é a continuidade que se dá, qual é a preparação que se tem. E enquanto nós aqui nas primeiras jornadas tínhamos muito essa preocupação, eu penso que ela continua presente, pelo menos aqui no Patriarcado continua. E essa é sempre o que eu sinto mais, é que tem sempre mais potencialidades do que aquelas que nós somos capazes de retirar. Acha que se deve investir mais no pós-jornadas, no acompanhamento dos jovens após as jornadas, ainda até pegando nas catequeses, nas temáticas que ali foram abordadas, para não deixar perder um pouco o entusiasmo, o dinamismo? Eu acho que para debater as mesmas temáticas, não, mas para criar uma dinâmica de envolvimento, isso sim. E até o facto de umas jornadas estarem sempre no horizonte, eles quando acabam uma jornada estão logo a pensar na outra que vem dali a 2 ou 3 anos, porque é uma experiência tão marcante que quer dizer, parece que nunca mais chegam as próximas, não é? Portanto, e acho que isso cria uma predisposição que permite, de facto, dar continuidade. Pois, claro, a rotina também entra na vida de toda a gente e as coisas são mais complicadas no dia-a-dia, mas quando esta chama lá está, há sempre essa capacidade. Depende depois muito, agora não poder, eu acho que é difícil falar da Igreja assim em geral, quer dizer, eu acho que há comunidades em concreto, onde comunidades sejam paroquiais, sejam de movimentos, onde a gente percebe que houve um impulso muito grande, que teve ali um marco importante nas jornadas. Há outras onde a gente percebe que a coisa foi um bocadinho mais diluída. Enfim. Elisete, acha que hoje os jovens ou aqueles que participam nas jornadas se corre o risco de as viver um bocadinho mais pela superficialidade? Isto é em sintonia com aquilo que vão sendo os tempos atuais, em que é tudo muito rápido, lê-se e agora esquece-se a seguir, já se está a receber mais informação e tudo fica muito pela rama e isso pode... É um risco, digamos assim. É um risco. Eu penso, e quer dizer, hoje não é preciso olhar muito a realidade, nós chocamos com isso. De facto, pode-se correr esse risco. De qualquer maneira, eu acho que é bom a quem tem responsabilidades formativas, educativas, e as comunidades têm essa responsabilidade, ter essa noção e, como dizia o Padre Luís, no fundo, acolher, encaminhar e ajudar a desenvolver e a situar no real. Porque eu também, aquilo que os Papas têm vindo a dizer nas Jornadas Mundiais da Juventude, é sempre um apelo a que os jovens, na sua vida de todos os dias e no futuro, se empenhem no mundo onde estão. E aí construam aquilo que eles descobriram, porque é possível, aquilo não é para ficar empacotado, aquilo é para comunicar e, portanto, aí eu acho que tem que ser o estímulo. Eu tenho uma experiência recente que eu me estou a lembrar de um jovem, um adolescente jovem. Isto agora não tem a ver com as jornadas, tem a ver com uma participação, uma ida à TZ, por exemplo. E ele era um bocado cabeça no ar, digamos assim, quer dizer, próprio dos jovens. E operou-se uma transformação tão grande naquele rapaz que quando a gente vê, olha para ele e vê que é o mesmo, tem as mesmas maneiras de ser, a mesma coisa, mas tem uma vontade de empenhamento, de agarrar coisas. Depois de ir participar nesse acontecimento, para ele foi marcante.
ele já inventou, entre aspas, uma série de coisas para fazer, que participar, que já existiam antes. Sim, e ele claro. continua o mesmo, mas agora com uma densidade há fatores interior. e há experiências que depois acabam por condicionar a vida daí para a frente. E o que é que foi? Foi participar num encontro onde havia muita gente nova, diferente, de outros lados. Exatamente. É o grande potencial das jornadas da juventude. Muito obrigado por terem estado hoje aqui. São, assim, da primeira geração e isso também é muito enriquecedor para este debate acerca do potencial destes encontros da Igreja com os jovens. Muito obrigado pela vossa presença. Não esqueça, mais logo, também de acompanhar o programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Nós regressamos amanhã.